Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, Death Stranding, Shadow of the Colossus e Red Dead Redemption 2. O que esses jogos têm em comum? Bom, fica até o final do vídeo aí que você vai entender do que eu tô falando. E muito bem, o que esses três jogos têm em comum? Bom, são jogos chamados 880, né, se eu não me engano, que são jogos que ou você ama ou você odeia. E não tem nada de errado você não gostar. Só que o que eles têm em comum? Primeiramente é o alto nível técnico do jogo, que ninguém discorda, por mais que a pessoa não goste do jogo, mas ela é, não nega as qualidades técnicas. Só que o que acontece? São jogos que são extremamente, não extremamente, mas de certa forma eles são criticados e os motivos são até meio semelhantes. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho. Shadow of the Colossus. Jogo incrível. Mas normalmente a galera o que fala que os defeitos do jogo? Mundo aberto vazio, não tem praticamente nada no mapa para você fazer. É só você matar os colossos. E os colossos só estão lá vivendo lá, não estão fazendo mal a ninguém. Você que está indo lá confrontá-los. Essa é uma das críticas. Red Dead Redemption 2, por exemplo. Quais são as críticas do Red Dead Redemption 2? As pessoas que criticam esse jogo. Que é um jogo lento, que é um jogo chato, que é um jogo que dá sono. Essa é alguma das críticas que eu ouço das pessoas que não gostam desse jogo. E o Death Stranding, que quais são as críticas do Death Stranding? Que é um jogo chato, um, que até zoa, né? Que é o simulador de carteiro, que você só faz entrega, mundo aberto não tem praticamente nada. Essas são a maioria das críticas do Death Stranding. E em falar em Death Stranding, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, já lançou o Death Stranding 2, o que, na minha opinião, tá incrível. Eu tô gostando bastante do que eu tô vendo no jogo até o momento. Mas tá, voltando aqui no vídeo, esses três jogos são extremamente similares, sabe? De certa forma. Enfrentam o mesmo tipo de problema. E a minha opinião sobre isso é que, assim, cara, hoje em dia as pessoas estão tão acostumadas a ter tudo mastigado, sabe? Ter tudo pronto. Um jogo ali que a gameplay já começa ali alucinante, você atirando, andando, ação desenfreada. E esses jogos não são assim, esses citados. Hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas e muitas das vezes as pessoas não querem ver a história ou o contexto daquela história ali, porque aquela gameplay é daquele jeito. Nem ao menos tentam entender e acabam criticando o jogo de forma errada, na minha opinião. Por exemplo, vamos voltar ao Shadow of the Colossus, que as críticas são o quê? Mundo aberto vazio e você tá matando colossos ali que não estão fazendo mal para ninguém. Normalmente as críticas das pessoas são essas em relação a esse jogo. Só que a galera nem tenta entender a história do jogo e o contexto. Por exemplo, por que o mundo aberto de Shadow of the Colossus é um mundo aberto vazio? Cara, porque ali, naquele mundo aberto, é uma terra proibida, sabe? É um lugar que não tem ninguém mesmo. É uma terra proibida. O máximo que você vê lá é alguns animais, alguns pássaros, um bichinho que passa ali, mas pessoas mesmo não. Porque é uma terra proibida, sabe? Então faz parte do jogo e da gameplay dele. E os colossos que nós acabamos enfrentando no jogo,
o protagonista principal ali, ele não tá indo enfrentar ali porque ele não tem outra coisa para fazer. Ele tem que fazer aquilo para alcançar o objetivo, tá entendendo? Então, assim, o Shadow of the Colossus tem uma história, é, tem um contexto para ele ser daquele jeito, e as pessoas parece que não veem isso e criticam o jogo errado, na minha opinião. O outro exemplo é o Red Dead Redemption 2, que as críticas são que o jogo é muito lento, dá sono, um jogo muito longo e cansativo. Mas por que as pessoas acham isso? Porque muitas pessoas acham que o Red Dead Redemption, como é a mesma empresa do GTA, pensa que vai ser a mesma pegada do jogo. E não é bem assim, cara. O GTA tem mais ação, é mais frenético, mas o Red Dead Redemption não é desse jeito. É claro que tem ação, tem tudo lá, só que ele é um mais devagar, cara. Ele vai indo aos poucos. Não é o GTA que já começa com tudo. Então as pessoas nem ao menos tentam ver o contexto, sabe, do jogo, até porque é uma outra época do tempo, né? Porque o GTA se passa em dias atuais e o Red Dead Redemption se passa em outro tipo de época. Então as pessoas não veem esse contexto. E o Death Stranding, por exemplo, quais são as críticas? Não tem nada para fazer no mapa, você só faz entrega e outras coisas assim. Mas ninguém vê a história do jogo, sabe? O contexto. Por que o jogo, é, o mundo aberto é daquele jeito? E por que ele faz entregas, sabe? Tá tudo conectado, a gameplay está conectada com a história. Então, se a pessoa não tenta ver ali a história, cara, ver o contexto, então a gameplay não vai fazer sentido. Tem muitas críticas também à história do Death Stranding. Porque tem aqueles inimigos lá que são totalmente estranhos, o jogo é doido, mas não. É tudo explicado, cara. Não, você não fica sem entender. Mano, você não fica sem entender o jogo. É tudo explicado no Death Stranding. Como eu disse antes, as pessoas estão tão acostumadas a ter tudo mastigado, que não procuram nem entender a história do jogo. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa, na minha opinião. Então, a gente vê, né, o que que acontece. Cara, são jogos extremamente bons e semelhantes, né, nesse termo aí. E eu acho que é importante isso, sabe? Por exemplo, Shadow of the Colossus, eu vou dar um exemplo. Quando você tá ali, né, andando pelo mapa, você não vai correndo fazer, cara. Você vai indo devagar. Pelo menos é assim que eu jogo. Olho o cenário, fico admirando as paisagens, escuto a trilha sonora do jogo, o som ambiente, sabe? É tudo. É uma mistura de muita coisa, sabe? A mesma coisa no Death Stranding, por exemplo. Enquanto você está fazendo uma entrega ali, está fazendo indo de um ponto a outro, você para, olha os cenários, olha os detalhes do mapa, a música, a trilha sonora, pelo menos é assim que eu jogo. Sabe, o jogo não é para você ir direto, se é que você me entende. Cara, você tem que ir apreciando, é igual comida, cara. Você não sai comendo igual vai direto ao ponto comendo. Você come devagar, aprecia os jogos, aprecia a comida, né? Sente o gosto de tudo. E o jogo é assim, cara. Você tem que jogar ele devagar, apreciar tudo, ver tudo. Parece que hoje em dia a galera não tem muita paciência para isso. Mas é o meu ponto de vista, cara. Esses jogos são excelentes, mas de certa forma sofrem o mesmo tipo de crítica errada, na minha opinião. Mas eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Não tem problema nenhum você não gostar desses jogos, sabe? É só um exemplo que eu dei.
Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!